Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui para mais uma terça-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para render graças a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida, na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família, em nome de Jesus. Porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa liberada do Pai, ao meu favor, em seu favor. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa liberada do Pai. Nós temos uma palavra direto do trono de Deus e confirmada sobre esta palavra. E a promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, se cumpre. Porque a minha palavra e a sua diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas promessas e as minhas palavras jamais passarão. Então, crê somente em nome de Jesus. Amém? O Senhor tem uma palavra linda para o meu coração e para o seu. Vamos engrandecer e agradecer o nome dele. Senhor, soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te bendizer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que você vai fazer maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos sustentado, nos ajudado, cuidar de nós, nos livrado e nos protegido. Vem em nosso favor. Vem nosso auxílio em nome de Jesus. Queremos mais e mais de Ti. O Senhor conhece o nosso deitar, nosso levantar. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece o nosso coração. Então vem em nosso favor. Vem em nosso favor de uma forma sobrenatural. Nesta manhã de terça-feira, em nome de Jesus. O Senhor já falou tanto nesta manhã, Senhor. Deus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e por tudo que você vai fazer. Maravilhoso. Justo, fiel e verdadeiro. Vem. Flua 100 por um a cada coração, a cada vida que vai ouvir essa palavra. Traz revestimento e cobertura espiritual na vida de cada ouvinte desta palavra em nome de Jesus. E dos seus familiares, e de todos os visitantes dos grupos em nome de Jesus. Traz, aleluia, cobertura e revestimento espiritual. Traz o avivamento, traz o teu fogo, a tua presença, a chama do teu Santo Espírito, o teu fogo sobre cada coração. Purifica cada coração e cada vida. E ó, flui 100 por um esta palavra para a qual está sendo enviada em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, aqui tem um chamado. E eu estava ali agora, me preparando para entrar, e o Senhor falava para mim. Quem tem um chamado de Deus tem um encontro. Quem tem um chamado tem um encontro com aquele que o chamou. E hoje, aqueles discípulos, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, todos eles tiveram um encontro com quem o chamou. Você vai ter um encontro com quem te chamou. Amém? Jesus, na Galileia, os primeiros discípulos. Está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. A Galileia das nações os quais os discípulos seriam chamados. Se iniciaria o chamado. O 16 diz assim: o povo que estava sentado em frente viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O que estava na morte teve vida. Quando Jesus chega, tem vida. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele já chegou pregando. O ministério, ele tinha um ministério de vida, e aonde ele chegava, a vida chegava porque chegava a luz. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, André, e os quais lançavam as redes ao mar, porque era pescador. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então, eu fiz a leitura do 12 até o 20. O chamado do mestre, o encontro com o mestre. Então, quem tem um chamado
eu tenho um chamado e eu vou ter um encontro com o mestre. Eu tenho um chamado e tive um encontro com o mestre. Quando foi isso? Há muitos anos atrás. Então, você que tem um chamado, vai ter um encontro. E ele está te chamando. Quando ele chegou, ele já começou a pregar. Olha o que diz a palavra. Nos versículos 15, ele diz que a terra de Zebulon, como tinha profetizado o profeta Isaías, sairia da terra de Zebulon, a terra de Naftali e Zebulon, junto ao caminho do mar. Tem uma direção. Mar. Mar. Não tem caminho no mar? Tem. Porque o Senhor abre até o mar para mim passar. Para você passar. Para aquele que ele chamou passar. O Senhor não abriu o mar para o povo de Israel passar. Para Moisés libertar o povo do cativeiro. Assim ele vai fazer, meu querido. Na minha e na sua vida. E na vida daqueles que o Senhor te confiou e te enviar. Porque você está sendo chamado para ser enviado. Quem tem um chamado tem um encontro com o mestre. Moisés teve um encontro com o mestre aonde? Com Deus aonde? Na sarça. Na sarça ardente. Aleluia. Moisés teve um encontro. Ele tinha um chamado. Desde criança. Assim como eu tenho, você tem. Deus está te falando que você vai ter encontro. O encontro já foi marcado. E para aqueles que o encontro já foi marcado, já aconteceu, ele está dizendo, você precisa exercer o seu ministério. Ele te chamou para ser pescador de almas, de vidas, de almas, não vão, de homens, os que estão perdidos e oprimidos. Porque ele te ensinou e te chamou para isso. Ele não te chamou para você andar no mundo, para pescar, para a sua vida. Ele está falando comigo e com você. Ele te chamou para ser pescadores de homens. Então segue-me. O resto ele cuida. Ele está mandando você seguir. E a direção é o mar. Até o mar ele abre para que o povo dele passe. Quando eu tenho chamado, ele usa o que eu tenho na mão. E o que você tem na mão. O que eu tenho na mão hoje é o quê? O que você tem na mão? É suas mãos para levantar para o céu e clamar? É os seus joelhos dobrados para interceder? É a palavra de Deus para você meditar e ele revelar esta palavra profunda no seu coração. É a adoração que você tem que adorar o nome dele e ele através da adoração te mostrar os caminhos. É o que você tem. Então usa o que tem. Porque Moisés usou o cajado para abrir o mar vermelho. Está dizendo quando ele chama, ele vai ter um encontro com quem? Com quem ele chamou. Se você ainda não teve encontro, fique atenta, porque você vai estar na sua função. Pedro estava pescando. André e João estavam também pescando. Os 2 filhos de Zebedeu estavam pescando. E ele chamou. E eles não esperaram pagar as contas. Foi acertar a vida, pagar as contas, limpar o nome. Porque o nome de Pedro, ele era o chefe daquela pescaria. Ele tinha uma organização, como diz, com uns pescadores. Tinha algo que era a organização dos pescadores, que era uma cooperativa de pescadores. E aquele povo não estava pescando, e aquele povo estava em dívida. E Pedro pescou naquele dia. O Senhor não permitiu que Pedro saísse. Aleluia. Devendo nada a ninguém. Porque o meu Deus e o seu Deus diz, não deveis nada a ninguém. A não ser o amor do Senhor. E Pedro se preocupava com isso porque Pedro era honesto. Mas Pedro estava pescando juntamente com os colegas, com os pescadores e não estavam pegando nada. Mas a providência chegou. Porque o Deus da vida, o dono de tudo, o dono do peixe, dono do mar, o dono do homem, do querer de homem chegou. E numa pescaria Pedro pôde pescar, pagar todas as suas dívidas e dos seus irmãos pescadores daquela cooperativa e ainda deixar o resto para a mulher, para a sua filha, a sua filha e a sua sogra viver enquanto ele estivesse fazendo a obra do Senhor, para que ele não se preocupasse com nada. É assim que o Senhor vai fazer comigo e com você. Aleluia. Eita, o Senhor está falando. Aleluia. Eu estava sentado e vi uma grande luz. Quem estava sentado viu a grande luz quando Jesus chegou. E quem estava morto, aleluia. Oh, aleluia. A luz trouxe vida na morte. Talvez tem muita gente precisando de você. E você vai ser luz, aleluia. Tem gente que vai estar morto espiritualmente, com ansiedade, com maldade no coração. Aleluia. Ei, achando que está esperando só o dia
de sair dessa terra. E ainda tem vida na vida deles. Porque você vai chegar lá com vida. Porque você vai servir o dono da vida. Este é o seu ministério. Aleluia. Jesus chegou pregando. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. E Ele quer que você pregue. E eu pregue. Arrependei-vos. Manda levar as pessoas a arrepender. Porque é chegada a hora da vinda do Senhor Jesus. A vinda do Filho de Deus está próximo. Jesus andando junto ao mar, ele viu os discípulos e ele começou a chamar, aleluia. Ele vai andar, Jesus vai andar próximo de você e vai chamar. E aqueles que têm um chamado, Jesus vai despertar. Pedro e André, eles estavam, e João, estavam nas redes ao mar, porque eram pescadores. Não importa o que você esteja fazendo, ele está chamando o empresário, todos têm chamados, ele está chamando aquele que varre, aquele que limpa, aquele que está, aleluia, ocupado, aquele que vende, aquele que, aleluia, que cuida de vidas de pessoas. Ele está chamando, disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele me fez e fez de você pescadores de homem. Aleluia. E ele diz que o encontro está marcado. Aleluia. O encontro foi agendado naquele dia. Aleluia. Andere, Jesus saiu. De onde Jesus veio? Jesus ouvindo que João estava preso, que de Jesus ouvindo que tinha terminado o tempo de João, porque ele já estava preso, ele voltou para a Galileia. Aleluia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, onde o profeta Isaías anunciou que seria de onde? A terra de Zebulon e Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão e da Galileia das nações. Lá se iniciaria as nações. O Senhor Jesus iria chamar os primeiros discípulos para enviar para as nações. Então Jesus está chamando, está enviando para as nações. Aleluia. E enviando para as nações para pregar o arrependimento. Arrependeis-vos. E é chegada a minha hora. Chegada a hora do Filho de Deus. Vai ter luz, porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Tudo que estava morto vai ter vida. Porque aqueles que estavam mortos teve vida. Deus. Porque vai ter o encontro e o chamado de Deus. Aleluia. Você tem um chamado. Aleluia. Deri, vai ter encontro com o mestre, aquele o qual te chamou. Aleluia. Para te conduzir as nações em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Eu quero te agradecer por este recado nesta manhã de terça-feira, em nome de Jesus de Nazaré, aleluia. Muitos vão ter encontro com aqueles que o chamou, e o tempo de Deus agora, que é o tempo de pregar o arrependimento, aleluia, é chegada a hora da vinda do Filho de Deus. Você vai deixar tudo, não vai olhar para trás, porque o próprio Deus, Pai, o teu mestre, o teu Senhor, vai te sustentar e sustentar a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor vai fazer, porque eu creio que o encontro está estabelecido, já foi agendado, e assim será, para glorificar o teu nome em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. Visita cada coração, visita com a chama do teu Santo Espírito sobre cada coração e aviva o teu povo para a tua obra em nome de Jesus, porque é chegada a hora, diz o Senhor, e eu creio que assim será no nome de Jesus. Aleluia, é chegada a hora, diz